A partir de agora, você vai ficar ligado na Palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Música. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na Palavra da Salvação. O que está ligado na terra, também está ligado no céu. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia para Deus, porque foi o dia em que definitivamente o pecado se transferiu para o nosso planeta. Vamos analisar esse texto, alguns versos de Gênesis 3, para entendermos como foi isso. Vou ler para você o que está em Gênesis 3, do verso 1 ao 5, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse texto começa dizendo que a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Esse termo no hebraico significa um animal habilidoso em instintos, ou seja, era um animal muito inteligente. Entretanto, não foi o animal simplesmente que falou, o mesmo animal sendo habilidoso em instintos. Quando lemos Apocalipse 12, verso 9, ali é dito que Satanás é a antiga serpente, ou seja, Satanás fez uso daquele animal habilidoso em instintos e belo para chamar a atenção de Eva. E nesse diálogo com Eva, Satanás argumentou. Primeiramente, ele desafiou a autoridade de Deus. Deus havia dito em Gênesis 2, 16 e 17 que se eles comessem do fruto morreriam. Pois Satanás teve a audácia de dizer o seguinte: certamente não morrerão. Ele foi o primeiro ser a ensinar que o ser humano, mesmo sendo pecador, não morreria, poderia ser imortal. Além de desafiar diretamente a autoridade de Deus, Satanás insinuou que Deus estava sendo desonesto. No verso 5, quando Satanás diz assim, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal, o tentador aqui está fazendo parecer com que Deus fosse desonesto, estava deixando de dar uma coisa maravilhosa para Adão e Eva, que era conhecer o bem e o mal. Ou seja, o tentador desafia a autoridade de Deus e, além disso, coloca em jogo o caráter de Deus. E para se valer disso, ele não tem receio algum em insinuar que o ser humano poderia ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aqui está, amigo ouvinte, a essência do pecado: colocar-se ou querer ser como Deus. Quando a criatura quer se colocar no lugar de Deus, aqui está a essência do pecado. Em Isaías 14, 12 a 14, lemos que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, queria se colocar numa posição que pertence somente a Deus. E esta essência pecaminosa, esse sentimento tenebroso, ele trouxe para o planeta e colocou em Adão e Eva. Ele conseguiu convencer Adão e Eva de que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, seriam superiores. Eles foram tentados a se colocar numa posição que não pertencia a eles, que pertencia apenas ao Criador. E para se valer disso, Satanás misturou a verdade com a mentira. Quando ele disse que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, até ali tudo bem, ele acertou. Agora, quando ele disse que eles não morreriam jamais, ele mentiu. Esta é a pior mentira, amigo ouvinte, aquela em que é misturada com a verdade. Porque aí o engano fica mascarado. Portanto, tenha muito cuidado. Estude a Bíblia.
Conheça a vontade de Deus para que você não seja enganado, porque muitas filosofias religiosas, mesmo na boa intenção, têm misturado o verdadeiro com o falso. Apegue-se a Deus, apegue-se à palavra de Deus, para que o inimigo não engane você em hipótese alguma. E que você ou jamais questionemos a autoridade de Deus ou queiramos nos colocar num lugar que pertence unicamente a Deus. Confiemos na palavra do nosso Criador e tenhamos a convicção de que o lugar em que Ele ocupa como Deus pertence somente a Ele. Você e eu não temos condições e muito menos deveríamos ter a pretensão de nos colocarmos numa posição que pertence unicamente ao Criador da vida. Não sigamos Satanás na sua rebelião. Sejamos filhos fiéis a Deus e humildes também em reconhecermos a soberania dele sobre a nossa vida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Notícias. Fatos, manchetes, destaques. Acontecendo, você fica sabendo aqui na sua rádio. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a criação de um grupo de trabalho para avaliação e aplicação do mecanismo de juiz das garantias fosse criado, previsto no projeto anticrime sancionado pelo presidente da República na terça-feira. O tema é polêmico. Com a medida, o CNJ deverá apresentar formas de regulamentação da questão até meados de janeiro de 2020. Em instantes, mais informações. Notícia, informação com credibilidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Notícias. Olá, estamos de volta com os principais destaques do Brasil e do mundo. A Polícia Rodoviária Federal começou a divulgar os resultados da tradicional Operação de Natal. Com o objetivo de evitar acidentes, combater excessos e irregularidades no trânsito, o protocolo especial de fiscalização ocorre sempre durante os feriados longos e recessos. A ação da Polícia Rodoviária Federal visa ainda diminuir o volume de acidentes e conscientizar os motoristas. A operação durou 5 dias e teve bons resultados. 50 mortes, 962 pessoas feridas em ocorrência nas estradas federais. Apesar do número ser alto, representa uma queda de 28% no número de óbitos. Alguns estados tiveram mais registros do que no ano anterior. Em instantes, mais informações. Notícia, informação com credibilidade. Gospel News. No dia do Natal e na véspera, os hotéis em Jerusalém, Nazaré e Belém registraram 100% de lotação. Um recorde de turistas cristãos na Terra Santa. 165 mil pessoas são esperadas para as celebrações de fim de ano. Os dados apontam de se tratar do maior número de turistas de todos os tempos para as festividades da festa do nascimento de Jesus Cristo. Gospel News volta já. Gospel News. Gospel News. Gospel News. O presidente Bolsonaro falou em rede nacional na última terça-feira que o Brasil tem um presidente que valoriza a família, respeita a vontade de seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Bolsonaro repetiu uma fala que tem sido slogan de seu mandato e que busca se posicionar diante do eleitorado evangélico. Ele também aproveitou para listar algumas conquistas do primeiro ano de governo. Gospel News volta já. Gospel News. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é sexta-feira e você confere a previsão do tempo para a região norte. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região. Temperatura máxima dessa região chega aos 37 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Agora no seu rádio, a previsão do tempo.
Olá, hoje é sexta-feira e você confere a previsão do tempo para a região Nordeste. Tempo nublado com chuva no Maranhão e sudoeste do Piauí, sudoeste, nordeste, leste e sul da Bahia. Possibilidade de chuvas isoladas no leste de Pernambuco. Temperatura máxima dessa região chega aos 39 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça o barulho. Dale Carnegie. Minuto de sabedoria. Receita do dia. Olá, tudo bem? Chegando uma saborosa receita para você, uma receita que a molecada vai adorar. Receita de picolé de pasta de amendoim. É muito prático de fazer. Confira os ingredientes. Você vai precisar de 200 ml de leite de coco tradicional, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, 1/3 de xícara de café de calda de açúcar de coco. Vou repetir para você rapidinho os ingredientes. Olha só, muito fácil. 200 ml de leite de coco tradicional, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, 1/3 de xícara de café de calda de açúcar de coco. Modo de preparo: despeje o leite de coco em um recipiente e coloque no congelador por 1 hora ou até ficar bem gelado. Coloque o leite de coco na batedeira e bata por 10 minutos ou até ficar com uma textura grossa, semelhante ao chantilly. Quando estiver com essa textura, acrescente a pasta de amendoim e a calda de açúcar de coco. Deixe bater até a mistura ficar bem cremosa. Por fim, despeje nas forminhas de picolé e coloque para congelar por pelo menos 3 horas. Desenforme e sirva. Fica uma delícia, picolé de pasta de amendoim. Até a próxima e bom apetite. Receita do dia. Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Qual foi o grande milagre que Jesus fez em Caná da Galileia? É fácil responder. A água transformada no melhor vinho? Em parte a resposta está certa, mas eu prefiro ir um pouco mais longe. Digo que o grande milagre naquele lugar foi, acima de tudo, a presença de Jesus. A presença de Jesus é o grande milagre em todos os lugares e situações da nossa vida. Que você esteja também almejando isso para a sua vida. Muita coisa, na vida começa e termina. Mas se Jesus estiver presente, veremos sempre as grandes transformações acontecerem. Que seu maior sonho, que seu sublime pedido no dia a dia seja esse: Senhor Jesus, eu quero acima de tudo a tua presença reinando em meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, cultive e atraia a presença de Jesus. Deus vai te ouvir, busque-o de todo o coração. Você vai achá-lo mais, como diz em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, vença você, vença o mundo, vença o mal, tudo pelo poder da palavra de Deus. Queira mais de Deus, mas sobretudo queira o próprio Deus revelado em Cristo Jesus a nós pelo seu Espírito Santo. E minha oração é essa: que a presença vivificadora de Cristo seja cada vez mais intensa e profunda em sua vida. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Rádio Milagre Gospel.